Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 37. Bons estudos! Tempo de unidade e de conquista. Esse é o nome da unidade 5 do curso de História do Telecurso que se inicia agora. Nesta e nas próximas teleaulas, veremos como o século XIX caracterizou-se pelos esforços de construção da unidade e da identidade nacionais a partir das experiências ocorridas no Brasil e na Europa, especialmente em países que se unificaram na época, como a Itália e a Alemanha. No caso do Brasil, o desafio foi o de manter a integridade da ex-colônia portuguesa e, ao mesmo tempo, forjar uma nação em meio a conflitos que questionavam tanto o modelo político quanto a ordem escravista. Conflitos que deixavam expostos que a realidade negra e indígena da população brasileira contrariava o desejo de sua elite de torná-la semelhante à Europa. No caso europeu e norte-americano, surge paralelamente o movimento de expansão imperialista de capitais e de conquista neocolonial sobre a África, a Ásia e a América. Em 1823, um ano depois da proclamação da nossa independência, um observador estrangeiro escreveu as seguintes anotações sobre o Brasil. O Brasil é um país nascente, um povoado de habitantes de diversas cores que se aborrecem mutuamente. As capitanias não se podem auxiliar mutuamente por estarem separadas por setores imensos, de modo que aquele país não forma ainda um reino inteiro e contínuo. Dá para perceber por esse texto aqui as inúmeras e enormes dificuldades que a antiga colônia portuguesa teria agora para se firmar como nação. Na teleaula de hoje, nós vamos ver como o governo imperial conseguiu derrotar as rebeliões das províncias e preservar a integridade do território brasileiro. Vamos entender como foram reprimidos os vários movimentos separatistas da primeira metade do século XIX. Vamos conhecer também alguns momentos políticos importantes, como a renúncia de Dom Pedro I, o período regencial e a chegada do jovem Dom Pedro II ao poder. Você viu que é bastante coisa, hein? Então presta bastante atenção que a nossa teleaula está começando agora. Nós estamos no coração econômico de São Paulo, é por isso que aqui está tão movimentado. Agora eu quero que você preste atenção numa coisa. Olha só essa placa ali. Está escrito Frei Caneca. O que será que as pessoas sabem sobre este nome? Quem foi esse tal de Frei Caneca? Não sei. Aí já não sei te dizer. Ele foi um frei, pelo nome Frei, membro da igreja, né? Foi um religioso da época da colonização do Brasil. Quem será esse Frei Caneca e o que será que ele fez para virar nome de rua? Ô Vicente, então isso aqui era o Frei Caneca? Ele mesmo. E olha só que interessante que eu descobri nesse livro. O nome verdadeiro do Frei Caneca era Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo. E ele foi um dos principais líderes da Confederação do Equador. Confederação do Equador, tá aí. Nunca ouvi falar sobre isso, não. Oi, por favor, você já ouviu falar na Confederação do Equador? Não. E na independência do Brasil? Óbvio, né? Aí já é brincadeira, já, claro. Já. Pois é, todo brasileiro já ouviu falar na independência do Brasil, não é mesmo? Mas pouca gente conhece a Confederação do Equador. Acontece que essas duas coisas estão bastante ligadas. A Confederação do Equador foi um dos movimentos separatistas que ocorreram no Brasil logo após os primeiros anos da independência. As províncias que formavam a Confederação do Equador queriam se separar do Império e formar uma república. Segui, ó brasileiros, o exemplo dos bravos habitantes da Zona Tórrida. Imitai os valentes das províncias, que vão estabelecer seu governo debaixo do melhor dos sistemas, o representativo. Este é um pequeno trecho do manifesto do pernambucano Manuel de Carvalho Paz de Andrade. Ele está conclamando outras províncias a seguirem o exemplo do Nordeste, que ele chama de Zona Tórrida. Esse manifesto foi escrito no ano de 1824. Julho de 1824. As províncias do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco haviam formado a Confederação do Equador. Inspirados no movimento de 1817, os revolucionários nordestinos querem separar a sua região do resto do Império.
A ideia é implantar o regime republicano. A repressão do governo imperial é violenta. Os principais chefes da Confederação são condenados à morte. Movimentos separatistas surgem em outras regiões do país. Nos anos que se seguem à independência, cresce o perigo de desintegração do território brasileiro. Bom, agora todo mundo já sabe por que Frei Caneca é nome de rua. É que ele esteve envolvido com a Confederação do Equador. Frei Caneca criticava o governo de Dom Pedro I. Ele considerava a Constituição Imperial autoritária e centralizadora. Autoritária porque havia dado um poder excessivo ao imperador. Centralizadora porque havia negado autonomia às províncias, tornando-as dependentes do poder central. Afirmava Frei Caneca que para os pernambucanos a opressão e a exploração continuavam, só que não vinham mais de Portugal, e sim do Rio de Janeiro, que ele chamava de Nova Lisboa. Para os revolucionários da Confederação do Equador, a independência ainda não havia chegado. Independência para eles significava República Federativa, conforme o modelo norte-americano. Sabe o que isso significava? Significava um país governado por um presidente eleito por mandato determinado. E também liberdade de organização das províncias. Presidente eleito, por que a nossa independência não foi assim? Por que, Vicente, o Brasil independente era uma monarquia? Isso eu não consigo entender. Eu acho que a resposta está aqui, ó. O imperador. Peraí, como assim o imperador? Não, você tem que lembrar, Gil, que nessa época a figura do imperador era conhecida em todas as regiões do país, não é? Ai, claro. A figura do imperador devia ser uma espécie de garantia de que o território brasileiro não ia se dividir. Exatamente. E você tem que lembrar que a América Espanhola independente era republicana e dividida, e isso assustava a elite política brasileira. Então, desde as chamadas guerras da independência, que a preocupação em preservar o território era muito grande. Sim, mas agora você deve estar se perguntando, mas a independência brasileira não foi feita sem derramamento de sangue? Não foi bem assim, não. O processo de independência não foi tranquilo como muita gente pensa. No Pará, no Maranhão e principalmente na Bahia, as tropas portuguesas resolveram não aceitar a independência proclamada por Dom Pedro I. Foram então contratados oficiais estrangeiros para comandar o exército brasileiro, que impôs às províncias a aceitação da independência e manteve a unidade territorial do Império. Além de enfrentar as tropas portuguesas e reprimir e sufocar os estados da Confederação do Equador, o governo imperial teve que reprimir a ferro e fogo outros movimentos de separação. 1825. A província cisplatina, no extremo sul, proclama sua independência do Império Brasileiro com o intuito de se incorporar às Províncias Unidas do Rio da Prata, futura Argentina. A guerra dura 3 anos e a Cisplatina se torna um país independente com o nome de República Oriental do Uruguai. A derrota na Cisplatina aumenta a crise financeira do Império e o descontentamento dos brasileiros contra o imperador. Crescia a insatisfação com os privilégios dispensados aos interesses portugueses no Brasil, principalmente no comércio interno. Os proprietários de terra e escravos ficam muito preocupados com o acordo que Dom Pedro faz com os ingleses, se comprometendo a acabar com o tráfico de escravos para o Brasil. O imperador perde o apoio militar e político e, em 7 de abril de 1831, ele renuncia ao trono brasileiro. O trono passa a ser do filho do imperador, um menino de apenas 5 anos de idade, que também se chama Pedro. Dom Pedro I deixa seu filho entregue aos cuidados de José Bonifácio. Feito isso, volta para a Europa, onde morre em 1834. Ô Vicente, eu estava pensando numa coisa. Como uma criança de 5 anos podia ser imperador e governar o Brasil? Não, é claro que não podia, né? Então o que eles fizeram? Seguiram a lei, Gil. Mas que lei, Vicente? Que lei? A Constituição de 1824. Olha, desse assunto eu entendo, presta atenção. O negócio é o seguinte, enquanto o imperador fosse menor de idade, o país ia ser governado por uma regência que inicialmente era composta por 3 pessoas. E que a partir de 1834 se transformou numa regência una, ou seja, uma pessoa só na regência. E assim o país foi governado até 1840, quando o jovem Dom Pedro assumiu o trono com apenas 14 anos. 14 anos? 14 anos. As mudanças foram grandes, não é?
Em vez de um país governado por um imperador todo-poderoso, nós tínhamos agora um país governado por regentes, que tinham a sua autoridade muitas vezes contestada. Para muitos, era a oportunidade de se proclamar a república. Para outros, era a chance das províncias terem muito mais autonomia. Aliás, um fantasma começava a rondar o jovem país. O perigo da rebelião social e da desintegração territorial. 1831-1832. Só no Rio de Janeiro estouram 5 levantes populares protestando contra os altos preços dos alimentos. As forças militares da capital reagem com violência e as revoltas são sufocadas. Nas outras regiões do país, de norte a sul, também pipocam conflitos. O exército imperial, desorganizado e mal equipado, não merece a confiança do governo. A saída é criar a Guarda Nacional, incumbida de manter a ordem no município onde fosse formada. E não faltam revoltas para combater. 1835 a 1840, a cabanagem estoura no Pará. 1837 a 1838, a sabinada estoura na Bahia. 1838 a 1840, no Maranhão, acontece a balaiada. 1835 a 1845, a Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, estoura em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Essas são as principais revoltas que explodem nas províncias durante a regência. Os motivos que provocam esses movimentos variam de região para região. Brigas políticas locais, descontentamento com a situação social, defesa de ideias republicanas. As notícias que chegam dessas províncias são preocupantes. Num relatório enviado ao governo regencial, assim era descrita a situação do Pará durante a cabanagem. A insurreição foi geral. Por toda parte, onde houve um homem branco ou rico a quem matar e alguma coisa que roubar, aparecia logo quem se quisesse encarregar desse serviço. E desse modo, ainda hoje, estão em rebeldia todo o Alto e Baixo Amazonas. Todas as mais vilas, lugares, fazendas, casas e choupanas dessa província ou ficaram habitadas por cabanos, se seus donos o eram, ou seus donos, se não fugiram, foram mortos e as casas ficaram ocupadas por cabanos. Anarquia e desordem. Era essa a preocupação da elite política. Mas olha, tente se colocar na posição desses homens. Esses homens possuíam terras, escravos, comércio. Eram, na sua maioria, senadores, deputados, presidentes de província, juízes, militares, advogados. Aliás, essas rebeliões ameaçavam sua segurança e os seus bens. Mais ainda, ameaçavam a integridade territorial do país. A saída foi fortalecer o poder central. Em maio de 1840, com a aprovação da Lei de Interpretação do Ato Adicional, proposta pelo regente conservador Pedro de Araújo Lima, foram retiradas das províncias várias de suas atribuições, principalmente no que se referia à nomeação de funcionários públicos. Em julho, graças à iniciativa dos liberais, foi decidida a antecipação da maioridade de Pedro II, que assim pôde subir ao trono. Dessa forma, estava de volta a autoridade imperial. Mas Dom Pedro II ainda não estava livre das agitações. A Revolução Farroupilha ameaçava transformar as províncias do Sul em repúblicas independentes. Em 1842, foi necessário esmagar revoltas liberais em São Paulo e Minas Gerais. Afinal, a Guerra dos Farrapos se encerrou em 1845. A Revolução Praieira de 1848, em Pernambuco, foi a última manifestação da agitação dos primeiros tempos do Brasil independente. Até 1850, todas as revoltas provinciais foram controladas. Foi a vitória do projeto centralizador posto em prática pelos políticos conservadores. Graças a essa política centralizadora e conservadora, o Estado Imperial conseguiu manter a integridade do território nacional. Vamos revisar como foi esse processo? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu alguns desafios do Brasil independente para manter a unidade do seu território. Conheceu os movimentos separatistas que foram enfrentados a ferro e fogo pelo governo imperial. Também se lembrou de fatos importantes, como a renúncia de Dom Pedro I, o período regencial e a antecipação da maioridade de Pedro II. Você também viu que a saída para acabar com as rebeliões e manter a unidade do território foi a centralização do poder imperial.
Na próxima teleaula, vamos examinar outros desafios que se colocavam para a jovem nação brasileira. Um desses desafios era o de definir o povo brasileiro. Quem faria parte da sociedade e quem ficaria fora dela? Quem seria cidadão? Quem teria direito de voto? Que significava, afinal, ser liberal ou conservador? Na próxima teleaula, você vai saber a resposta a todas essas perguntas. Até lá!